Quanto mais eu falo com autoridade e com moral, mais pessoas despertam. As pessoas é de pouquinho em pouquinho. Foi esse pouquinho que fez esse canalha, esse traidor, Bolsonaro perder a eleição. Foram pessoas como Julian. Eu perdi uma eleição porque fazia parte do jogo. Agora, desmoralizado, derrotado por Lula foi Bolsonaro. Essa é a grande diferença de mim para ele. Porque se o bolsonarista, se a família Bolsonaro, sabe, desleal, canalha como tivesse me deixado só, eu tinha sido reeleito. Mas eu fui vítima de calúnias, de uma destruição de reputação. Mesmo assim, eu saí de cabeça erguida, tendo uma votação considerável e ainda estando no jogo. Agora, ele não. Saiu para nunca mais voltar. O único lugar que o Bolsonaro vai é a cadeia. Tudo que era envolvido a proteger a sociedade era mentira. Bolsonaro sabia que não iria fazer. O combate à corrupção, quando ele colocou Moro como estandarte chegou aqui o comissário Gordon. A primeira coisa que ele fez para livrar o filho dele foi tirar o COAF, do Ministério da Justiça, e levar para a economia, porque o primeiro a ser pego foi o filho dele, e todo o Congresso sabe disso. Mas o bolsonarista, hoje, o de hoje, que às vezes, e isso é muito raro agora, devido ao volume que eu tenho hoje de outro tipo de pessoas que entram no meu Instagram, e não sabe a minha história, e vem falar, entrou na onda Bolsonaro, é traidor, você é vagabundo. O bolsonarista que hoje fala comigo, você é pior do que o vagabundo. Sabe, vocês não sabem, você não tem a menor ideia do que eu passei na minha vida. Sabe, segurando essa onda, arriscando a minha vida. A minha família pagou um preço alto e eu paguei um preço alto para manter a minha honra. Eu não sou vira-latas como essa família bolsonarista. Então, assim, quem mais me estimula hoje a estar aqui dando entrevista a você, Ricardo, é o bolsonarista. Ele que me provoca a estar aqui e dizer e despertar, porque eu tenho certeza, e isso aqui eu vejo na minha rede social. E tudo, essa perseguição que você cita, tem tudo a ver com o ciúme de Carlos Bolsonaro, da sua presença muito próxima do pai? Antes eu entendia como um ciúme, porque antigamente não, quando eu andei com o Bolsonaro os 2 anos e meio, Carlos Bolsonaro não viajava, ele era só dentro de casa, e uma vez, ou 2 vezes, eu vi ele no gabinete, tem até fotos minhas com ele, inclusive na praia, eu conheci ele, e ele no primeiro contato, ele é um cara agradável, mas isso faz parte da personalidade do narcisista, da pessoa que tem problemas. Tá? E eu não notava, e uma vez eu cheguei e disse, Bolsonaro, por que tu não traz Carlos para cá, rapaz, para ajudar? Bolsonaro disse, olha, não toque nesse assunto, não invente isso, deixa ele ir lá. E eu não sabia o que era. Quando aconteceu o primeiro ataque de Carlos Bolsonaro a mim na transição, eu fui na sala dele e disse, Jair, olha o que foi que Carlos fez. Ele disse, não responda não, por favor, porque eu não tenho controle. É isso, amigo. Então, o que eu achava que era ciúme, era um problema mental que ele tinha. Ele tem um sentimento de posse, aonde se Bolsonaro gostar de você, você está ferrado. Você pode gostar de Bolsonaro. Mas se Bolsonaro der importância a você, já era. Foi aí o meu erro. Eu não percebi isso, que Bolsonaro devia ter me dito, Juliano, tu é gente boa, eu gosto de você, mas eu tenho uns probleminhas aí, cara, dá uma mergulhada, sai fora e deixa eu de lado. Que depois aí, né, mas não. Além dele ter me exposto, me deixou ainda passar certas coisas, né, eles mandavam gente aqui no meu estado falar mal de mim, inclusive dizer que eu comi dinheiro de campanha, sabe? Tudo isso organizado por um grupo de pessoas, que entrou também o ex-ministro do turismo no rolo. Eles fizeram uma campanha para me destruir, Ricardo. E eu vou dizer a você, eu hoje realmente assim, com a cobertura que eu considero um cara espiritualizado, eu acho que a intenção deles era algo até pior. Pelo amor de Deus. Mas como é que começou isso? Quando é que você percebeu que o Carlos tinha uma antipatia com você? Rapaz, eu realmente vi a coisa assim, escancarada na transição. Assim, do nada, ele deu uma tweetada dizendo, tem um cara aí que se aparece aí como coordenador da campanha, mas ele nunca foi. E todos nós sabemos, Julian Lemos. Aí disse uma besteira dessa. Aí eu respondi, dizendo que não respondia a ele em respeito ao pai dele. Aí ele começou, aí era tweetada que ele é assim, Carlos Bolsonaro, ele tem uma personalidade de frouxo. Carlos Bolsonaro, eu não estou aqui falando de algum crime, eu estou falando aqui de uma questão moral. E eu, como cidadão, posso falar, e principalmente pelo conhecimento que eu tenho. Carlos Bolsonaro, ele tem problemas de estima. Ele é um cara de baixa estima. Qualquer psicólogo que avalie esse cidadão e pelas aparições dele e a forma como ele fala, porque quando ele fala, ele automaticamente ele se descreve. Ele demonstra ser um cara humilde, mas ele é um cara manipulador. Ele é um camarada que ataca de tocalha. Ele fica ali na rede social, usa fakes para te atacar. Foi assim que ele fez comigo. Só que isso foi constante. Carlos Bolsonaro pegou um vídeo de um cara que veio aqui na Paraíba, que hoje é deputado de Pernambuco, dizer que tinha feito investigação ao meu respeito e tinha visto que eu tinha comprado imóveis, não sei o quê, com dinheiro da campanha. Ricardo, isso é muito grave, isso nunca aconteceu. Não precisa justificar. Quem acredita nisso, foda-se. Agora, ele postava isso na rede social dele, como um cara. Você tira, bicho. Quando Bolsonaro foi assumir, Carlos Bolsonaro apareceu em cima dos Rolls Royce.
A cabeça dele, Bolsonaro disse que ele disse que ia levar um tiro. Teve uma premonição que Bolsonaro ia levar um tiro. General Heleno ficou louco com aquela cena dele em cima do carro. Só que eu te pergunto, Ricardo, um cara normal acha que um tiro de fuzil, por mais que ele tenha a cabeça grande, iria parar uma bala se quisesse atirar no pai dele? Não tem sentido, cara. Então, aquela primeira cena de Carlos Bolsonaro já demonstra quem ele é. Então, eu teve vezes, quando eu entrava no Palácio do Planalto que eu postava uma foto, eu tinha problema. Quando, às vezes, vinha um ministro na Paraíba, eu estava de vez do lado de um ministro quando ele recebia uma ligação por parte daquele pessoal. Não se tinha, meu irmão, como um cara aguentar tanta pressão como eu e ficar quieto. Então, assim, não é que eles me jogaram, é porque eu não aceitei. O mandato tem suas vantagens? Tem, mas é muito pouco para você ser comido moralmente. Isso não existe comigo. Não há possibilidade. Ô, Julian, você falou sobre os seus ideais de transformação, que foi o que te colocou ali dentro, né? A percepção de que você podia ajudar a transformar o país. Sim. Quando é que você percebeu que essa galera não ia transformar nada? Muito pelo contrário, eles iam se locupletar ainda mais. Olha só, eu fui um cara que trabalhei muito por dois pré-requisitos. Eu trabalhei muito por duas pautas. Segurança pública, combate à corrupção, que isso aí era, digamos assim, que era a terceira prioridade, mas eu tinha a primeira, que era pedofilia. E a pedofilia, segurança pública e combate à corrupção, que não dependia só de mim. Na questão da pedofilia, eu tive o desprazer, né, de uma reunião de uma vez, que eu já vi assim, foi ali quando eu lavei minha mão de vez. Eu fui relator da lei mais dura que tramita no Congresso de combater a exploração sexual infantil. Eu destinei recursos no meu estado, eu criei um núcleo de proteção à criança no meu estado. E quando eu comecei a levantar assinaturas para uma investigação de crimes cibernéticos através de uma CPI, eu era muito dedicado. Eu recebi uma visita de 3 representantes do Congresso. Minto, do Congresso não, do Palácio do Planalto. E eles foram enviados por Bolsonaro, porque não tinha como, eu era relator. Passou e caiu no meu colo. E eu era muito duro, e eles pediram para eu diminuir aquela intensidade ali do que eu estava propondo no relatório, porque o presidente, você sabe, ele acha que essa lei é uma lei que vai ser usada como um instrumento de vingança por muita gente. Só que eu já sabia que Bolsonaro era um cara que ele não era a prioridade dele esse tipo de pauta, né? Por alguns comentáriozinhos. Na segurança pública, eu fiquei chocado quando Bolsonaro ele simplesmente lavou as mãos. Você que é militar, você que é policial militar no Brasil, você que é policial federal, PRF, guarda municipal, Julian, eu não sei o que você viu em Bolsonaro, porque ele foi o pior presidente da história da segurança pública. O modelo da Previdência Social que foi colocado para os militares do Exército, que foi a única que ele deu prioridade, e mesmo assim ia ser por alto escalão. Quem sabe, e estava no Congresso, sabe disso. E através desse modelo foi o que vai ser adaptado para aqueles que quiserem fazer esse mesmo modelo de previdência nos estados. Bolsonaro lavou as mãos com vocês. A PRF perdeu. Quem é PRF sabe o que eu estou dizendo. Aumentou tempo, ele só ferrou com a segurança pública. A Guarda Municipal no Brasil, por causa de Alexandre de Moraes, que foi ele que autorizou as guardas municipais que tivessem acima de 30 mil habitantes poder portar arma de fogo. Então, os militares não, a segurança pública foi a carreira de Estado mais enganada por Bolsonaro. Vocês eram para, não estou estimulando, mas vocês eram para odiar Bolsonaro. Esse discurso de aumentar a maioridade penal, diminuir a maioridade penal, isso foi uma ilusão.